Vamos fazer contato com a advogada criminalista, professora, integrante da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados do Brasil, Fabiana Marques. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Fabiana, ontem nós tivemos a retomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, julgamento que havia sido interrompido em dezembro de 2018 com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e ontem tivemos aí o voto do próprio Gilmar Mendes e também do ministro Ricardo Lewandowski, até ali de novo a suspensão da sessão por um novo pedido de vista agora do ministro Cássio Nunes. Como que você vê esses dois votos que foram dados na sessão de ontem, né? O do ministro Gilmar Mendes bastante ali, digamos, assertivo, e o do ministro Lewandowski, né, com uma linguagem um pouco mais técnica. Fabiana? Bem, eu percebo primeiro que eu acho que eu já estive aqui há algum tempo com vocês, né, falando exatamente da Lava Jato, só que as notícias nunca eram boas, né? Nós, advogados, em especial os advogados criminais, sempre questionamos muito essa postura com que a Lava Jato era conduzida. Sempre foi apontado não só pela defesa técnica do ex-presidente Lula, mas como pela advocacia criminal em sua maioria, todos os excessos cometidos, a suspeição, né, do ex-ministro, do ex-juiz Moro também latente durante todo o processo, a questão também da incompetência do juízo, né, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Então, nesses dois últimos dias, né, dia 8 e dia 9, acho que nós tivemos aí uma virada histórica, decisões que têm que ser comemoradas. Ambas dentro do campo estritamente jurídico, nós podemos falar que foram decisões assim corretas, assertivas. O próprio Fachin, que julgou, né, finalmente o HC, a liminar com relação ao HC, que questionava a incompetência do juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, teve uma decisão técnica e correta, porque de fato é um juiz incompetente. E ontem, né, a continuação do julgamento também do HC, só que com relação à suspeição, foi uma grande virada, né? Esse HC ele começou a ser julgado em 2018, tivemos o voto do próprio Fachin e o voto da ministra também Carmen, à época, que foram contra, né? Não consideraram que o ex-juiz Moro era suspeito. E, em contrapartida, ontem tivemos dois votos brilhantes do ministro Gilmar e do Lewandowski, que pontuaram muito bem, assertivamente, o absurdo que é a suspeição. Nós temos aí um gap, eu acho interessante pontuar isso, muito grande, né, do momento das duas primeiras votações, dos dois primeiros votos para agora. Foram praticamente 2 anos e 4 meses aí de espaço. É um absurdo, se a gente olhar juridicamente, um HC levar tanto tempo para ser votado, mas como muito bem falou uma colega minha, advogada de Brasília, Tânia Maria, nós fomos muito felizes em contrapartida, porque nesse meio período nós acompanhamos aí a Vaza Jato. E graças a esses vazamentos, né, que mostraram realmente o quão envolvido e parcial era o ex-juiz Moro, e não só ele, né, nós temos que também pontuar que o Ministério Público também, que devia ter o dever de zelar pelo bom andamento ali do processo, também estava completamente comprometido. Nós temos também completamente comprometido os próprios delegados, né, federais envolvidos na investigação. Então, vejo com muitos bons olhos e positivo. Mas também eu acho que, sinceramente, não tinha como ser diferente, né? Infelizmente, mundialmente, isso não é nem só dentro aqui no Brasil, essas aberrações do que foi todo o processo da Lava Jato, elas foram amplamente divulgadas e demonstradas. Então também o nosso Supremo acho que não tinha como ter postura diferente, ficou muito transparente, porque se nós pensarmos em termos de alegação, isso desde o início, não só a defesa técnica do ex-presidente Lula, como demais defesas, né, de outras envolvidos na Lava Jato, vem pontuando esses problemas desde o início. Então, se juridicamente
as decisões são precisas, se a gente pensar politicamente, é interessante porque um pleito de tanto tempo, a Lava Jato está aí completando quase 7 anos agora em março, só veio a ser julgado agora, né? De uma hora para outra o Fachin acordou e pensou, opa, HC com relação à incompetência. E aí levanta-se todo um debate, isso foi muito falado desde o dia 8, do que poderia ser a intenção, né, de colocar esse HC com relação à incompetência em pauta, porque o pedido seguinte, né, seria exatamente a anulação, né, e o arquivamento dos demais HCs. Mas ainda bem que, na sequência, no dia seguinte, o Gilmar Mendes, como presidente, né, da segunda turma, colocou em pauta e a turma, em sua maioria, por 4-1, decidiu que o HC com relação à incompetência tinha que ser votado. E, na sequência, tivemos esses 2 votos brilhantes. Gilmar Mendes, como você muito bem colocou, mais, digamos assim, apaixonado, né, pontuando todas essas questões absurdas que aconteceram no decorrer da Lava Jato, e o Lewandowski, muito técnico, né, nosso ministro Lewandowski, mas também com um voto excepcional. São 2 votos a serem comemorados e que nos enchem de esperança. E vamos torcer para que o ministro Cássio, que eu acho que teve uma argumentação, até realmente ele muito recente ainda na corte, então ele pedia essa vista para analisar com mais profundidade, né, um processo que realmente ele envolve muitos temas e não é simples essa análise. Eu acho justa, mas espero que ele não leve o mesmo tempo que levou o ministro Gilmar há tempos atrás, que pediu vista e ficou mais ou menos 7, 8 meses com o processo, né, para análise. Porque eu acho que a sociedade, né, o Brasil e, obviamente, mais do que qualquer pessoa, as partes envolvidas no processo, precisam de uma resposta. A própria comunidade jurídica, em especial a advocacia criminal, precisa que seja pontuado esses absurdos, até para que eles não se repitam, porque hoje é muito comum essa estrutura dos maxis processos. Então é muito importante que se pontue a importância da imparcialidade do juízo. Claro que qualquer suspeita de cometimento de crime deve ser investigada, mas, acima disso, deve ser respeitada tudo aquilo que já consta na nossa Constituição. E o que nós vimos foi uma sucessão, na verdade, de desrespeitos àquilo que está presente na nossa Carta Magna, que está presente nas nossas leis ordinárias. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos e passo a ficar confiante de que nós teremos um julgamento aí, considerando também a incompetência do ex-juiz Moro com relação à Lava Jato, o que tem várias repercussões. Uma delas, inclusive, que já também foi muito debatida, né, seria o aproveitamento não só dos atos decisórios, como dos atos instrutórios que ocorreram durante esses quase 7 anos de Lava Jato. Olhando só a decisão do primeiro HC, que julgou a questão da incompetência, esse processo ele agora é deslocado, né, para Brasília. Ele vai para a 10ª ou 12ª Vara Criminal Federal de Brasília, e após a decisão de recebimento ou não do juízo, porque ele recomeça, ele poderia, se a questão fosse só de incompetência, decidir se aproveitava parte dos atos instrutórios. O que seria isso? Os atos instrutórios são aqueles voltados exatamente para a colheita de provas. Então, isso, em princípio, se o problema fosse só de incompetência é o quê? Uma questão territorial, só para deixar claro para os ouvintes que estão aqui conversando conosco. Então, eu, Fabiana, moro no Rio, pela minha residência eu devo ser processada no Rio e inicia-se um processo contra mim em São Paulo, por exemplo. Então, eu alego a incompetência, esse processo tem que ser remetido aqui para o Rio, o juiz aqui do Rio ele vai decidir se recebe ou não, porque já que houve essa incompetência, ele se reinicia, mas ele pode optar, ele não vai poder aproveitar os atos decisórios, mas pode optar por aproveitar na integralidade ou parcialidade os instrutórios, ou seja, a colheita de prova. Só que tendo também o HC com relação à suspeição, que é nítida, do ex-juiz Sérgio Moro, nem esses atos instrutórios podem ser aproveitados. Então, realmente, esse processo ele tem que ser zerado e reiniciar na sua integralidade.
Agora, você citou, inclusive, essa questão do intervalo grande, né, que houve entre a suspensão do julgamento e depois essa retomada. E nesse intervalo tivemos aí as mensagens divulgadas pela Vaza Jato, que a defesa, inclusive, do ex-presidente Lula teve o cuidado de não anexar, né, para servir ali de base como esse julgamento, porque julgava já ter ali elementos suficientes para comprovar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E, inclusive, no seu voto também o ministro Gilmar Mendes falou que ele fez a leitura, né, de diversos trechos ali dos diálogos do Telegram, dos procuradores da Força Tarefa também do ex-juiz Sérgio Moro, mas disse que a decisão dele não se baseava nisso, também teve esse cuidado. Você acha que, na verdade, esse vazamento ajudou a firmar alguns entendimentos e, dentro dessa perspectiva, existe também a possibilidade de mudança de posição da ministra Carmen Lúcia? Com certeza, esse vazamento dos depoimentos e das conversas influenciaram e muito. Fato que a defesa técnica do ex-presidente Lula, dentre outras defesas dentro desse processo da Lava Jato, já apontavam todas essas questões. Tanto que esses HCs que nós estamos aqui comentando agora, eles já foram impetrados há muito tempo atrás. Esse HC da incompetência do ex-juiz Moro, ele foi impetrado em novembro, dezembro de 2018. Isso só para a gente ter uma ideia aí do tempo, né? O tempo que levou para ser julgado. Mas, por outro lado, essa questão do tempo, né, ou favorável ou desfavorável, com esse interregno todo, né, dos primeiros 2 votos para esses que ocorreram ontem, nós tivemos os vazamentos de todas essas conversas, então ficou assim público e notório. Se havia qualquer dúvida, hoje não há mais. Realmente a defesa técnica do ex-presidente Lula foi muito cuidadosa e zelosa, não colocou esses diálogos ainda, mas fato é que eles vieram a público, né, na grande mídia. Então todos, inclusive os ministros, tomaram conhecimento. Então é claro que se leva isso em consideração e, por conta disso, e até foi sinalizado isso ontem, não sabemos se vai acontecer, mas uma possibilidade da ministra Carmen Lúcia mudar o seu voto. Eu acredito que isso seja possível, porque realmente o modo, né, a visão como era vista a Lava Jato em 2018 era uma completamente diferente do que ela é vista hoje, né? Em 2018, na verdade, nós tínhamos o ex-juiz Moro como o grande bastião da lei, da justiça, a Lava Jato como um grande processo, né, que buscava sanar todas as injustiças ou mazelas que até então o nosso país sofria naquele momento, e isso acabou caindo por terra e se descortinou efetivamente com o vazamento das conversas, com a popular Vaza Jato. Não por falta disso ter sido já pontuado, apontado, inclusive nesses HCs, acho que é importante deixar isso claro, pela defesa técnica do ex-ministro há muito tempo, mas a Vaza Jato realmente impulsionou e mudou completamente a visão aí, e também acabou criando uma pressão mesmo por uma decisão, né? Como eu coloquei inicialmente na minha fala, eu acho que agora é necessário, por mais que o ministro Cássio tenha pedido essa vista, que nós não tenhamos mais um gap, um delay tão grande para a próxima data, né, para ser colocada em pauta o encerramento desse julgamento, porque realmente é uma questão jurídica que urge de uma solução, de um fim. Acho que toda a população brasileira, a população nacional e até internacional que vem acompanhando isso e criticando, e nós, juristas, precisamos dessa resposta, né? A gente tem que ver restaurada, na verdade, o nosso direito, a justiça que tanto se busca, porque o devido processo legal é um direito de todos, indistintamente, né? Nós temos o direito do fato, não o direito do autor. E, infelizmente, nós estávamos vendo isso ser invertido, né? O que nós estávamos vendo era uma perseguição e uma caça às bruxas e não um respeito à nossa legislação. Agora, Fabiana, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele em certo momento fala de interceptação telefônica feita de forma ilegal em escritório de advocacia, e nesse momento ali, né, ele alude ainda isso a regimes autoritários, e é quando a ministra Carmen Lúcia fala que esse é um fato gravíssimo, né? Ela faz ali uma intervenção no voto de Gilmar Mendes. A gente sabe ali, pelo que já foi exposto pela defesa do ex-presidente Lula, que escritórios foram monitorados, o que não é novidade também no âmbito ali das práticas de Sérgio Moro, já que no HC impetrado em 2013
pelo advogado César Bittencourt ali, que também arguia a suspeição do juiz Sérgio Moro. Já se falava de monitoramento de voos de advogados para a execução de uma ordem de prisão pelo ex-juiz Sérgio Moro. Como é que você vê, na verdade, os efeitos da Lava Jato para a prática, para o exercício da advocacia em si, que é tão fundamental para o Estado Democrático de Direito, Fabiana? Eu vejo com olhos assim, com bons olhos, eu vejo muito positiva essa decisão, exatamente, como eu venho pontuando aqui, para a advocacia criminal como um todo, não só para a Lava Jato em si. É óbvio que tem uma resposta imediata para o processo, para a Lava Jato específico, mas é um alento para a advocacia criminal, para o direito, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, como você muito bem colocou, porque o que nós estávamos presenciando eram verdadeiras aberrações sendo cometidas sem qualquer freio, né? Ao contrário, até a Vaza Jato, a realidade é essa, com o apoio de boa parte da população, até de parte da comunidade jurídica. Então essa virada, essa mudança é extremamente positiva, porque como a Lava Jato hoje, nós temos diversos processos, enfim, diversos escritórios de advocacia, advogados enfrentando o mesmo problema, e o que é gravíssimo, como disse a própria ministra Carmen Lúcia. Isso também não chama atenção, né? O caso Lula não chama atenção para uma outra questão, que é a prisão após condenação em segunda instância, porque quando a gente tem isso, né, a gente vê que, na verdade, o ex-presidente Lula agora tem uma anulação por conta da questão da competência, mas também existe o julgamento da suspeição do juiz da causa, que provavelmente pode ser declarado suspeito, e ele ficou 580 dias preso, não só preso, mas durante parte do tempo do processo eleitoral incomunicável, sem direito à voz, num processo que para ele, como figura política, era fundamental. Isso não mostra também a importância dessa questão da prisão em segunda instância, quer dizer, de fato a liberdade só ser tolhida quando o processo transitar em julgado, Fabiana? Sem dúvida, mostra o absurdo que é essa mudança, né, e considerar possível uma prisão a partir de uma decisão em segunda instância. Claro, é nítido isso no processo, né? Ele realmente, veja, o ex-presidente Lula foi preso, se tornou inelegível, ficou incomunicável. Quer dizer, o que ele passou não se recupera, né? Não há como recuperar esse tempo, sem falar todos os problemas pessoais, a complicação que foi para acompanhar o velório, o enterro do neto. Olha o absurdo a que uma pessoa foi submetida, um ser humano foi submetido por uma mudança, né, de algo que já era sedimentado em nosso ordenamento jurídico, que é o correto. Só deve realmente, ao fim de todas as instâncias e recursos possíveis, depois que você tem realmente uma decisão de condenação, então que essa condenação comece a ser cumprida. Você antecipar isso, trazer isso para um momento anterior, é um verdadeiro absurdo, e esse processo, dentre tantos outros absurdos que ele está nos mostrando, está servindo para demonstrar esse também. Então eu acredito que todos esses temas, graças a essa mudança aí, todas essas revelações que nós tivemos com relação à Lava Jato, vão ser muito discutidas e vão mudar aí determinadas visões, né, pensamentos e até decisões jurídicas que nós tivemos, todas muito voltadas e focadas para a Lava Jato, mas que tanto o jurista como as pessoas que aqui nos acompanham fiquem sabendo, que vale para um, passa a valer para todos, né? Por isso que a gente tem que falar muito sempre em um processo do fato, não do autor, né? Então aquilo tem que ser jogado de acordo com o fato e não de acordo com caso a caso. Infelizmente, era o que a gente estava vendo na prática, ser julgado caso a caso. Agora, ontem também no voto do ministro Gilmar Mendes, no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele institui ali que o ex-ministro, que o ex-juiz e também ex-ministro da Justiça Sérgio Moro arque com as custas processuais no pagamento de ao menos R$200 mil, o que era algo não muito esperado. Vendo isso, é possível se esperar daqui para frente também outros tipos de iniciativa, de ações que possam fazer com que sejam reparados os danos que são possíveis de ser reparados, tanto por parte do ex-juiz Sérgio Moro como pelos procuradores da Força Tarefa? Sim, sem dúvida. Eu acho que daqui para frente nós teremos mais decisões como essa.
e são justas, não que eu considere esse valor, por mais que seja uma soma interessante, né, que justifique ou realmente seja, né, um equilíbrio entre tudo que o nosso ex-presidente passou. Isso não tem, é o que eu estou falando, não volta. Esses 500 e quase 600 dias que ele passou preso, e além de preso numa condição muito restrita, deixou de, né, se tornou inelegível, não pôde concorrer. Nós sabemos que nós temos, para além da questão jurídica, e eu hoje aqui estou focando a questão jurídica, mas tem um pano de fundo político muito forte, né, dentro de toda essa movimentação. Isso é claro. Inclusive a parcialidade do ex-juiz Moro também é clara que teve uma questão política aí envolvida. Tá certo, Fabiana. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu é que agradeço. Espero poder voltar para continuar trocando ideia com vocês e com os ouvintes, mas com relação a julgamentos e decisões positivas como as que tivemos nos últimos 2 dias, né? A gente também espera. Conversamos aqui com a advogada criminalista, professora integrante da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, Fabiana Marques. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.